e eu a fatoro como produto de dois polinômios de grau 1, duas funções afins de grau 1 mesmo, tá? Porque grau é quando o grau é 1, porque quando o termo que multiplica o x é diferente de 0, tá? Então, se eu tenho uma expressão de grau 2, uma expressão polinomial de grau 2, e a fatoro como produto de dois polinômios de grau 1, automaticamente eu tenho raízes reais. Não é? Eu tenho raízes reais. Portanto, eu não posso fatorar isso aqui, ó. Não há como fatorar, por exemplo, x2 mais 4. Porque não há como fatorar x2 mais 4 como produto de dois polinômios de grau 1. Por quê? Porque x2 mais 4 é positivo, qualquer que seja x real. E se eu pudesse fatorar x2 mais 4 como produto de dois polinômios de grau 1, obrigatoriamente eu teria duas raízes reais, coisa que não ocorre. Então não há como fatorar isso aqui como produto de dois polinômios de grau 1. Entendido? Entendido? Agora vamos ver mais situações, mais fórmulas de fatoração. Diferença de dois cubos. Diga. Sobre as algébricas, a gente pode encontrar elas pela composição, soma, produto das funções, sabe? Qualquer coisa que você gere a partir das funções polinomiais, usando as operações, você diz que a expressão é algébrica. Vamos dizer assim. Mas aí, o domínio daquela função que você colocou ali, por exemplo, ela pode ser diferente do domínio de uma função com a mesma lei de formação, que a gente chegou com a mesma composição, produto. Pode, eu entendo. Por exemplo, o produto da raiz de x menos 2 por raiz de x mais 3. Tá certo? Tá bom? Isso dá. Chegando numa função dessas, que ela vai ser algébrica também, vai ter a mesma lei de formação. Mas você pode. Mas veja bem. Olha, eu entendo o que você quer dizer. Você pega a função f de x igual a raiz de x menos 2. Tá certo? G de x igual a raiz de quê? X mais 3. Aí o produto delas, quem é? É isso aqui. Mas o domínio do produto é a intersecção dos dois domínios. Só que quando você olha para essa função h aqui, o domínio dela é maior. Não é? Então essa função h não é isso. Aí você vai dizer que ela não é obtida de... Ela é. Só que aqui, ela é essa f vezes g é o produto dessas duas, que já foram obtidas por composição com a função polinomial, composição com a função polinomial. Aqui é outra situação. Ela é obtida como composição da raiz quadrada com a função polinomial x menos 2 vezes x mais 3. Então todas são a mesma forma de encontrar. De encontrar. Entendido? Entendeu aí a situação? A sutileza? Pronto. Tá? A composição, a combinação aqui é outra. Tá certo? Para obter essa função que você tem. Agora, veja o seguinte, ó. Dados x e y reais, quem é x3 menos y3? Tá? Dá para fatorar também. É só você escrever isso aqui como sendo x3 mais x2y mais xy2. Opa, mudou, não mudou? Não muda se você fizer isso. x2y menos xy2. E ainda acrescentar o menos y3. Então, a igualdade está estabelecida, certo? Porque esse aqui cancela com esse cancela com esse. Mas eu fiz isso para quê? Para poder fatorar. Porque, ao fazer isso, nesses três primeiros, eu consigo colocar quem em evidência? X. Então, eu fico x vezes x2
mais xy mais y2. E nos três últimos, eu coloco quem em evidência? Menos y. Fica menos y vezes quem? x2 mais xy mais y2. De modo que eu tenho agora um fator comum, que eu posso colocar em evidência. Isso aqui fica o quê? x2 mais xy mais y2 vezes x menos y. Ou seja, eu tenho a igualdade, diferença de 2 cubos. Diferença de 2 cubos. Qual é? É x3 menos y3 é igual a diferença das bases vezes o quadrado da primeira base vezes a segunda, mais o produto das bases, mais a primeira base vezes o quadrado da segunda base. E aí, isso te permite agora fatorar x3 menos 8. Uma vez que isso aqui é igual a x3 menos 2 a terceira. Aqui o y é 2, então eu fico, imitando a forma, eu fico com x menos 2 vezes x ao quadrado mais x vezes 2, que dá 2x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Se eu coloco y... Era para ver que y é x? Não, não, desculpa. X ao quadrado. O x y ao quadrado. Por que eu coloquei xy ao quadrado? Aqui eu coloquei certo, aqui eu coloquei errado. Pronto, é x ao quadrado mais xy, mais... Obrigado. Tá? Então é isso aqui. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Tá aí. Expressão. Tá? Então tá aí. Ficou certo. Então, exatamente. Porque foi isso. Tá? Não sei porque de onde eu tirei esse x e esse y daí. X3 menos 8. Por exemplo, 1 menos x3. É quem? É 1/3 menos x a terceira. Que dá quanto? 1 menos x vezes o quê? 1, né, que é 1 ao quadrado, mais 1 vezes x, que dá x, mais x ao quadrado. Tá? Tá? E perceba que eu posso fatorar, por exemplo, a soma. Aqui, x3 mais 27. E nesse caso eu posso fatorar a soma. Porque isso aqui é x3 mais 3 a terceira. Acontece que isso aqui eu posso escrever como diferença de 2 cubos, porque isso aqui é x3 menos 3 a terceira. Menos 3 a terceira dá menos 27, com menos aqui. E aí eu aplico a fórmula, o y é menos 3, então fica diferença das bases, portanto vai ficar a x mais 3, certo? Vezes o quê? O quadrado da primeira base, mais o produto das bases, só que vai ficar menos 3x, mais o quadrado da segunda base, que vai ficar mais 9. Entendido? Entendido? Tá isso. Vai ter 3 raízes reais. Hã? Nesse caso vai ter 3 raízes reais. Não, porque você veja o seguinte, nós veremos mais para frente que isso aqui não tem raiz real. Tem raiz real? Não vai ter, porque o delta, a história do delta que vocês vão ver já já. Quem é o delta? B ao quadrado, que dá 9 menos 36. Só há uma raiz real. Isso aqui é positivo em todo x, tá? Se tivesse raiz, beleza. Não tem, tá? Não tem. E não tem porque eu já sei, olhando para cá, eu sei que só vai ter uma raiz real. Sabe por quê? Porque isso aqui é estritamente crescente. Outro conceito que você vai ver mais na frente. Isso aqui é estritamente crescente. Então não há como ter mais de uma raiz real. Não preciso nem olhar para cá. Olhando para cá, eu sei que só há uma raiz real. Certo? Bem, estritamente crescente, estritamente decrescente é um conceito que vocês verão aqui ainda. Tá? Inclusive, isso é uma aplicação da derivada. Descobrir onde a função é estritamente crescente, onde a função é estritamente decrescente.
Não. Tá? Agora, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula, corrija, viu? É x2 mais xy mais y2, não o que estava. Tá? Essa fórmula aqui, ela pode ser generalizada para qualquer expoente. E aí eu vou apagar aqui, porque... Então você foca agora nos dois pedaços, tá? Aí a câmera. Que você terá o seguinte, ó. Fazer um preto. Dados N natural, N maior que ou igual a 2, e X e Y reais. Veremos agora que esse procedimento aqui, que imita esse, né? Ó, presta atenção, ó. Ei, aquele procedimento lá imita aí. Aqui, obrigado. Aquele procedimento lá imita esse, ó, de completar, né? Ó, imita esse aqui. E esse procedimento, ele diz tudo sobre o caso geral. É só você imitar. No caso geral, agora pode estar para cá. Então, isso aqui é xn mais x elevado a n menos 1y mais x elevado a n menos 2, ok? y2, tá? Mais, eu vou até quem? x2, y elevado a n menos 2, mais x, y elevado a n menos 1. Alterou, não tem igualdade. Não tem igualdade. Claro que eu não tenho. Tá? No entanto, procedo da mesma forma, que no caso particular. Subtraio para desfazer o equívoco. Agora eu tenho igualdade. Agora eu tenho igualdade. E aqui, eu fiz isso exatamente para nessas primeiras que estão aqui em cima, eu colocar aqui em evidência x. De modo que fica x vezes o quê? X elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2y. Tá certo? Mais o quê? X elevado a n menos 3, y2, mais x, y elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 1, certo? E na que está embaixo eu coloco quem em evidência? O y. Então, mais y não. Menos y. Eu vou colocar menos o y na evidência. Então fica y vezes quem? X elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2, tá certo? Mais, pontinho, pontinho, mais, x elevado a... Para cá, né? X elevado a n menos 1, mais x elevado a menos 2, mais, pontinho, pontinho, que é x... x2, y elevado a n menos 3, que é esse, tá? Mais que x, y elevado a n menos 2, que é o resultado de colocar o y em evidência nesse, mais y elevado a n menos 1. E apesar de termos faltando, você vê que a expressão que está aqui em cima no parênteses é igual à expressão que está embaixo, não é? Não é a mesma? É a mesma. Só ver a sequência. Daqui, e para lá. Está faltando o quê? Está faltando o quê? O Y. Não. Ah, não. O que está errado aqui é daqui.
é x elevado a n, é daqui, ó, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2, está faltando o y, exatamente. Tá? Então, daqui, que é o que eu coloquei daqui, né? Elevado a menos 2, y. Tá? Aqui, x elevado a 2, y elevado a menos 3. Aqui, x, y elevado a menos 2, aqui, y elevado a menos 2. A expressão só é a mesma. Expressão do parênteses aqui é de baixo. De forma que eu posso colocar isso em evidência. Ou seja, isso aqui fica x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2, o quê? Y mais está só economia. X, y elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 1. Vezes quem? X menos y. Ou seja, vou repetir aqui. Se você tem x elevado a n menos y elevado a n, isso aqui é o quê, hein? É x menos y vezes. Aí começa, x elevado a n menos 1. O expoente do x vai diminuindo em 1, enquanto o expoente do y vai aumentando em 1. Tá? Entendido? Então, assim, tá? Você tem essa fórmula, assim, você tem a fatoração, por exemplo, x à quarta menos 16. Como é a fatoração aqui? X à quarta menos 2 à quarta, 2 à quarta. Que é o quê? X menos 2, né? X menos 2, vezes quem? X ao cubo, mais x ao quadrado vezes 2, que dá 2x2, mais x vezes 2 ao quadrado, que dá 4x, mais 2 à terceira, que dá 8. Tá? Assim, você tem isso. E, por exemplo, você tem tá? Você tem 32 menos e a quinta. 32 menos e a quinta. Qual é? 2 a quinta, né? Menos e a quinta. E é quanto? 2 menos e vezes o quê? Aí fica 2 ao quadrado dá 16, mais 8z, né? Mais 4z2, mais 2z3, mais z4. Pronto, tá aí. Tá certo? Você pode, por exemplo, observe que você pode fatorar x elevado a 7 mais 1. Você pode fatorar x elevado a 7 mais 1. Porque x elevado a 7 mais 1 é x elevado a 7 menos 1 a sétima. Não é? Então isso aqui fica, usando a fórmula, fica o quê? Fica x mais 1, né? Vezes o quê? x6 menos x5 mais x4, tá certo? Mais x4 menos x3 mais x2 menos x mais 1. Mas você não pode fatorar x elevado à oitava mais 1. Por quê? Porque isso aqui é maior do que zero para todo x real. E se você pudesse fatorar x elevado à oitava mais 1
de modo que na fatoração aparecesse um polinômio de grau 1, x8 mais 1, obrigatoriamente teria uma raiz real, coisa que não ocorre. Tá certo? Você vai poder fatorar x8 mais 1, mas na fatoração não aparecerá polinômio de grau 1. Só vai aparecer polinômio de grau 2. É possível, tá? É possível. Teoricamente é possível. Porque tem um teorema que diz que todo polinômio, toda função polinomial se fatora como produto de polinômios de grau 1 por produto de polinômios de grau 2, irredutíveis, tá? Quer dizer, ou se fatora como produto de polinômios de grau 1, ou se fatora como produto de polinômios de grau 1 por polinômios de grau 2, ou se fatora só como produto de polinômios de grau 2. E polinômios de grau 2 irredutíveis. O que quer dizer isso? Que não tem raízes reais, que não são fatoráveis. Tá certo? Isso vocês verão lá no cálculo 2, no estudo de decomposição e frações parciais. Agora, vejamos mais fórmulas de fatoração. Vê mais fórmula. Quadrado perfeito. Tá? Quadrado perfeito. Dados x e y reais, a expressão x2 mais 2xy mais y2.